Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 1. O tema da minha pregação hoje é: a rejeição dos judeus não é definitiva. Você pode acompanhar comigo? Romanos 1, 11, do versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. É claro, Paulo que faz uma pergunta retórica. Ele pergunta e ele mesmo responde. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, daqui ele está citando o primeiro livro de Reis: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Até aí tá bom, meus irmãos. Olha para cá, por favor. Na última quarta-feira, eu encerrei o capítulo 10 de Romanos, que é um capítulo espetacular, assim como esse que nós vamos começar a expor agora. E qual que era a grande ênfase do apóstolo Paulo no capítulo 10 de Romanos? Lembra? Ele começa falando a respeito dos seus compatriotas, dos israelitas, dos judeus, dizendo, olha, eu dou testemunho de que eles, de fato, eles têm zelo por Deus, eles amam a Deus, eles fazem o seu melhor para Deus. Jejuns, orações, cultos, consagrações, todavia tudo isso que eles fazem é sem entendimento. E qual que é a consequência disso? De amar a Deus, de ter zelo por Deus, sem entendimento. A Escritura diz que eles se perderam. Mesmo sendo povo de Deus, mesmo tendo o privilégio dos oráculos divinos, mesmo Deus tendo entregado a leis a eles, mesmo deles sendo os patriarcas, mesmo assim diz a Escritura que eles, com tantos privilégios, perderam a oportunidade da salvação. Por quê? Porque eles não amavam a Deus? Não. Paulo diz, eu dou testemunho que eles amam. O problema é que eles têm um entendimento errado. E é claro, isso aplicando na nossa vida, diz que não importa o quanto você diga que você ama a Deus, o quanto você é sincero. Eu não desconfio da sua sinceridade, de forma alguma. Mas é necessário que você seja sincero com o conhecimento correto. Porque se você ama a Deus, se você é sincero, mas se você não tem um conhecimento errado da palavra de Deus, isso não vai te salvar. Muito pelo contrário, vai te levar para mais longe de Deus ainda, é o que diz a Escritura. Então é isso que Paulo vem dizendo, olha, eu dou testemunho que eles amam a Deus. São como muitos irmãos nossos, que sobem montes todos os dias da semana praticamente, jejuam quase que diariamente, se santificam, não usam roupa indecente, só que todavia em relação ao plano de salvação, eles têm um entendimento errado. Eles pensam que a salvação é por aquilo que eles fazem, e não por aquilo que Jesus fez. Eles acham que de alguma forma eles cooperam com Deus, e a Escritura diz que isso foi exatamente isso que fez com que esses judeus tropeçassem. Ou seja, eles acharam que a salvação era meritocrática. Por isso, não adianta tanto amor se você não tem o conhecimento correto. E aqui Paulo começa dizendo que, olha, Deus não rejeitou o seu povo, de forma alguma. Ele termina o capítulo 10 dizendo assim, né? Só vou ler os 2 últimos versículos. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Paulo termina o capítulo 10 dizendo exatamente isso, olha, eu estendi a mão diariamente para este povo, dizendo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Eu mandei profetas, eu mandei meus servos, eu mandei meu próprio filho. Mesmo assim, eles rejeitaram. Por conta disto, eu vou tirar a salvação deles e vou passar para outro povo. E quem que Paulo diz que Deus passa essa salvação? Para os gentios, para um povo insensato. Insensato é sem conhecimento, desajuizado. E quem são essas pessoas? Nós, somos nós. Ou seja, o tropeço dos judeus fez com que a porta da salvação fosse escancarada para que nós pudéssemos entrar por ela. E é isso que a Escritura diz, que Deus coloca
os israelitas em ciúmes com o povo que não é nação, ou seja, conosco. Lembrando, Paulo ele também enfatiza que nem todo Israel é de fato israelita. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus ele rejeitou a nação de Israel, não israelitas individuais, porque o remanescente ainda permanece, esse aqui que nós vamos ver aqui adiante. Mas quando ele diz que nem todo Israel é de fato israelita, a aplicação mais prática que nós temos para nós é o seguinte: nem todos hoje que estão dentro de igrejas cristãs, evangélicas, são de fato cristãos. O simples fato de frequentar culto, de ter uma Bíblia em casa, de ouvir sermão, e pior, gostar de ouvir sermão, isso não nos faz automaticamente filhos de Deus. A não ser que tenhamos o conhecimento correto do plano de salvação. Ou seja, o simples fato de estar dentro de uma igreja não faz de mim e você um cristão. E é claro, se somos filhos, com certeza estaremos. Os israelitas, eles rejeitaram a Deus e o plano de salvação. E por conta disso, a porta foi aberta a nós. E então aqui no capítulo 11, Paulo começa a mostrar qual que é o propósito de Deus para Israel. No futuro, calma aí, já que Deus rejeitou eles aqui, o que será deles no futuro? A porta foi fechada de uma vez por todas e não tem mais jeito para eles? É isso que Paulo veio explicar, por exemplo, no versículo 11, ele diz, não, eles tropeçaram, mas não foi de forma definitiva. O Senhor vai ter uma restauração para eles, e é isso que nós vamos aprender ao longo desse capítulo. Mas hoje eu quero passar apenas 2 princípios. Deus não rejeitou os judeus para sempre. Versículo 1 do capítulo 11, você pode acompanhar comigo? Diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Seu povo falando, o povo de Paulo, os judeus. Ele pergunta e ele mesmo responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quando nós lemos aqui, olha, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E de modo nenhum, a tradução mais correta seria: não permita a Deus, não há de ser, impossível. É isso que Paulo está dizendo. Deus rejeitou o seu próprio povo, é impossível. Então, por que é impossível? Lembra no capítulo 8, quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus? E como assim que agora parece que está separando? Não, é impossível Deus rejeitar o seu próprio povo. Eu vou explicar aqui mais à frente. Depois ele vem com a doutrina do remanescente, do versículo 2 até o 6 que nós lemos, e então do versículo 7 até o 10 ele vai falar sobre a doutrina da eleição, sobre Deus escolher aqueles que Ele quer. O que a Bíblia diz aqui, de fato, a nação de Israel não aceitou o Messias. Eles esperavam, porque um dia eles sabiam que viria o Salvador. Essa era a promessa que eles tinham. Era nisso que eles criam. Eles anelavam por esse dia. Todavia, quando o Messias vem, o que eles fazem? O rejeitam. Diz, não é esse Messias que nós queremos. Por conta de uma interpretação errada da Escritura. Olha a importância de você interpretar corretamente a Escritura. Por isso você não pode acreditar nesse papinho que diz, olha, não importa, o que importa é o seu coração. Meu irmão, você não pode confundir as coisas. Se você pega um receituário médico e você compra o remédio errado, você pode matar alguém. Ou você pode se matar. Então não existe essa história. Não, o que importa é o que você acha. A sua interpretação é mentira. A gente não pode confundir as coisas. Então eles, mesmo com o livro correto, uma interpretação errada fez com que eles, em vez de receber o Messias de braços abertos, olha a cabeça deles, para eles, o Salvador, o libertador seria alguém, algum governador, algum político, que viria libertá-los do tacão do Império Romano. E então vem Jesus Cristo, humilde, montado num jumentinho, e diz, eu vim libertar vocês dos seus próprios pecados. E eles dizem, não, essa libertação não queremos. E por conta disso, matam a Jesus Cristo. Mas é claro, Paulo diz assim, que mesmo que eles tenham rejeitado o Messias, há algumas pessoas ali dentro que creram. Dentro da nação de Israel, a qual rejeitou a Deus, dentro desta nação, de fato, há algumas pessoas que creram no Messias, que creram que aquele carpinteiro de Nazaré, de fato, era o Filho de Deus. E uma prova disso é o próprio apóstolo Paulo. Mas ele diz, são poucos, óbvio que são poucos. Mas existem. Existem aqueles que amam a Deus de verdade mesmo no meio desse povo. E olha que interessante, Paulo, para ele pegar os judeus, porque ele está debatendo ali com quem sabia de Bíblia. Então o que ele faz? Ele cita a própria Escritura. É isso que ele vem fazendo em toda a epístola de Romanos. Como eles tinham os profetas e a lei e Moisés,
Paulo cita Moisés, a lei e os profetas para eles, dizendo, olha, mas está escrito no livro de vocês, no livro ao qual nós cremos, e aqui nós vemos ele citando Elias, a partir do versículo 3, diz assim, Senhor, aqui falando sobre Elias, né? Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe diz, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias, quando ele se vê diante de falsos profetas, os desafia e os vence, depois a Escritura diz que ele sai correndo com medo de uma mulher, Jezabel. Diz a Escritura que Elias ora dessa forma, Senhor, só tem eu. Só sobrou a mim de filho do Senhor, de crente verdadeiro, só tem eu. E a resposta divina para ele é, Elias, você está equivocado, rapaz. Cuidado. Não é só você não, há pelo menos 7.000 que não se dobraram. Ou seja, há um remanescente segundo a eleição. O que a gente aprende com isso de forma prática na nossa vida como igreja? Elias não era o único crente daquela época. Haviam mais. Escondidos, é verdade. Poucos, é verdade. Longe dos holofotes, é verdade. Mas haviam outros, da mesma forma da época de Paulo. Por mais que a maioria, a nação rejeitou o Messias, haviam verdadeiros cristãos ali. A mesma coisa acontece com a gente. Eu sei que hoje em dia, por mais que o número de cristãos tenha crescido segundo o IBGE, é mentira. Tem crescido o movimento religioso evangélico, isso tem crescido de montão. Agora, cristãos verdadeiros são poucos. Poucos, porque nós podemos ter essa certeza. Porque a Escritura diz que o cristão é sal, o sal serve para deixar as coisas, para não deixar as coisas apodrecerem. E o nosso mundo tem se apodrecido e se corrompido a cada dia mais. Como pode, então, de fato estar aumentando sistematicamente o movimento, o número de convertidos, sendo que a podridão do mundo também tem aumentado a cada dia? De fato, isso é mentira. Portanto, eu e você devemos, sim, acreditar que há povo de Deus espalhado por essa cidade, por todo lugar. E eu e você devemos rejeitar aquelas igrejas que acham que apenas elas são a igreja correta. Ou ela, no caso, uma igreja individual. Tome cuidado quando igrejas dizem que, olha, apenas nós temos a salvação. Fora dessa igreja não há salvação. Não é isso que a Igreja Católica diz? Fora da Igreja Católica não há salvação. Tome cuidado. Tome cuidado com igrejas que acham que só a denominação deles é que tem a salvação. Isso é um engano. É isso que Paulo está falando. É por isso que Paulo cita Elias. Como é? Elias pensava que era só ele, mas não era não, tinha mais. Meu irmão, é muita arrogância. Muita arrogância, petulância e um erro tremendo. Eu falaria para você que não existe salvação fora da nossa igreja. É um absurdo, é uma heresia. Óbvio que existem boas igrejas por aí. É verdade, são poucas. Eu queria falar que em toda esquina tem. Não é. São poucas. Por isso tome cuidado com essas seitas que acham que apenas eles estão certos. Por exemplo, no versículo 11, vou pregar sobre semana que vem, mas olha o versículo 11, que interessante que diz. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? E ele mesmo responde, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Calma aí, eles tropeçaram para ficarem no chão de uma vez por todo? Não. Mas existe um povinho que de fato ama a Deus verdadeiramente. Depois do versículo 25 ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, uma parte, uma grande parte, teve o coração endurecido. Mas, mesmo com a nação rejeitando Deus, existem um povo ali, poucas pessoas, é verdade, mas que de fato se arrependeram dos seus pecados e creem em Deus de todo o seu coração. E é isso que Paulo está dizendo. Uma prova disso sou eu. Como que Paulo prova que a rejeição dos judeus não é final? Ele diz, eu sou um exemplo disso. Deus rejeitou a sua nação, mas ele me aceitou, mesmo eu fazendo parte dela. E não só eu, mas também como muitos outros. E segundo, Deus só tem um método de salvação, pela fé. É um tema recorrente na Epístola de Romanos. O tempo todo. Se você pegar as nossas pregações gravadas aí, você vai ver quantas vezes falei sobre isso. Paulo ele estava sendo acusado de forma veemente por ele ser um herético. De que maneira? Os religiosos estavam dizendo, esse tal Paulo, que era dos nossos, está agora com uma nova doutrina. Ele está vindo com um assunto que ninguém conhece,
com uma doutrina nova, dizendo que agora a salvação não é meritocrática, nós não precisamos fazer as coisas para ser salvo. Ele está dizendo que nós somos salvos de graça. É isso aí que Paulo está dizendo. Ou seja, Paulo é louco. Lembra em Efésios 2,8, quando ele diz assim? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo estava sendo acusado de estar passando um novo método de salvação. E aqui na Epístola de Romanos, por exemplo, no capítulo 5, ele termina dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. As pessoas ficam loucas com ele, dizendo que história que é essa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E qual que é a conclusão óbvia que elas chegam? Calma aí, Paulo está dizendo que onde teve mais pecado, teve mais graça. Então vamos fazer o seguinte, vamos pecar mais, para que a graça seja mais abundante ainda sobre nós. E ele começa o capítulo 6 dizendo, de forma nenhuma, vocês não entenderam nada. Se vocês se levarem por esse extremo de quererem pecar mais para a graça ser mais abundante, significa que vocês não entenderam nada a respeito da lei de Deus. E Paulo vem gastando um bom tempo mostrando para os judeus, a salvação não é por aquilo que você faz. Você não dá conta de se salvar. Jesus Cristo fez isso o tempo todo e Paulo vem mostrando para eles. Vocês precisam entender o que é noção de pecado. O problema é que para esses religiosos, o que era pecado para eles? Era simplesmente, o que era homicídio? Era você arrancar uma arma e pau, dar um tiro em alguém. Isso é pecado. Aí Jesus Cristo vem e diz, se você deseja o mal para alguém, você é réu do inferno. Para esses religiosos, o adultério era simplesmente um ato carnal. Jesus Cristo vem e diz, aquele que apenas pensar impuro, aquele que olhar para uma mulher e pensar de forma impura, ou o homem também, óbvio, né? Aquele que pensar de forma impura para Deus já cometeu adultério. E então tem um mandamento que nós vemos que derrubou o próprio apóstolo Paulo, que é, não cobiçarás. Porque Paulo achava que ele externamente era perfeito, tanto é que ele diz que, olha, ele sobrepujava os de sua época. Ele dizia, olha, eu sou israelita, da tribo de Benjamim, eu sou o cara. Mas daí então, ele descobre que o pecado não é apenas aquilo que nós fazemos de forma externa, mas também aquilo que nós sentimos, nossas motivações erradas, nosso pensamento errado, nossas palavras ditas erradas. É terrível. Mas lembra quando Jesus disse? Que um dia nós daremos conta de toda palavra frívola que nós dissermos. Palavra frívola é sem labor. Aquela palavra, sabe que você não pensa para dizer, apenas diz. Depois você fala assim, eu falei, mas eu estava de cabeça quente. Dançou, playboy. É o que diz a Escritura. Daremos conta de tudo isso. De todas as palavras que dissermos sem o esforço de pensar. E Paulo, então, para mostrar que a salvação é mediante a graça, ele diz assim, olha, para provar para vocês que a salvação é mediante a graça, eu mostro para vocês que Deus é quem escolhe. Você sabia que não fomos nós que escolhemos o Senhor? Eu sei que talvez na sua cabeça você ainda pense assim, não pastor, mas calma aí, é o meu marido, o fulano, durante tempos insistindo para eu vir à igreja, daí teve um dia, eu decidi vir. Não é assim que você pensa? Ledo engano, meu amigo. Não foi você quem decidiu. Olha o que diz a Escritura, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, o dia que você teve aquela vontade de vir, é porque Deus tocou o seu coração. E é isso que Paulo vem dizer. Meu irmão, foi Deus que escolheu você. E o exemplo maravilhoso que ele dá, está no capítulo 9 de Romanos, quando ele disse, lembra de Jacó e Esaú? Gêmeos no ventre da mãe. Olha o que ele diz, não eram os gêmeos nascidos ainda, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição se cumprisse. Não por obras, mas por aquele que chama. Convenhamos. Os dois estavam na barriga. Deus aceita um e rejeita outro. O que eles fizeram para que Deus escolhesse um? O que Jacó fez para que Deus escolhesse? Muito pelo contrário, foi muito mais picareta e pilantra que o irmão dele. Lembra? Jacó significa trapaceiro. A vida dele. Ele já nasceu trapaceando. Diz a Escritura que o irmão dele sai primeiro e como tinha o direito de primogenitura, ele pequenininho, bebezinho, já gruda no calcanhar do irmão dele, querendo passar à frente. E depois, de fato, enrola o irmão dele. Enrola o tio dele. Por isso que ele era trapaceiro. Eles não tinham feito nada ainda. Então Deus resolveu escolher um e rejeitar a outro. Foi assim comigo, com você. Deus nos escolheu. Sabe o que você é obrigado a acreditar que Deus te escolheu antes do seu nascimento?
Porque se Deus, meu irmão, esperasse eu e você nascer para depois escolher, ele não tinha motivo nenhum para escolher. Você percebeu o tanto de cagada que a gente faz? É por isso que Deus tem que escolher antes. Porque se esperar a gente fazer as coisas, meu irmão, a gente não faz nada que preste. Mas não só isso, ele cita Jacó e Esaú no capítulo 9. E aqui no capítulo 11 ele cita o exemplo de Elias. Elias, em 1 Reis 19, diz a escritura que ele sobe ao Monte Carmelo, desafia 850 falsos profetas. Meu irmão, é muito falso profeta. É mais ou menos essa proporção ainda hoje, sabia? É um que fala de verdade da parte de Deus e 850 picaretas. Então Elias desafia sozinho 850 falsos profetas. Vence-os. Logo depois uma mulher diz que quer matá-lo. Ele foge. Como que pode? Você consegue imaginar um homem desse? Ou essa mulher de fato era a Jezabel, o cão chupando manga, né? O cara vai lá e enfrenta 850, meu Deus. Deve vir uma mulherzinha de 1,60m, 1,70m, 1,50m, e põe ele para correr. Teve medo de Jezabel. Mas o grande foco dessa passagem é o seguinte: Paulo, ao citar aqui Elias, ele quer mostrar que ainda existem pessoas fiéis. Mesmo que todos estejam fazendo errado, ainda existem pessoas fiéis. Ele então faz o paralelo com o seu tempo, da mesma forma que nós fazemos com o nosso tempo. Uma grande lição teológica que nós aprendemos dessa passagem é a seguinte: o remanescente é uma espécie de garantia do propósito de Deus. Ou seja, esse povinho que sempre fica, às vezes bem pequeno, é a garantia de que o propósito de Deus vai ser cumprido. É só você olhar, meu irmão, para a história da igreja, leia a história da igreja, procure saber sobre a história da igreja. Durante séculos e séculos e séculos, até hoje a igreja é perseguida em todos os lados. Eu sei que em nosso país, graças a Deus, por enquanto não, né? Até que o nosso STF diz que homofobia vai ser criminalizada e tipificada como racismo. Agora a gente vai ver os pastores cabra macho. Pode ter certeza. Vocês vão continuar dizendo que o homossexualismo é pecado, que vai para o inferno. Esse dia eu ouvi um pastor dizendo: olha, abram-se as portas das cadeias, porque agora vai dar um monte de crente preso. Mas é claro, uma grande lição teológica que nós aprendemos é que Deus preserva a sua igreja. Sempre. Foi assim desde Noé, lembra? Apenas 8 dentro da arca, meu irmão. Mas tinha 8. Daqueles 8, surgiram mais. 70 no cativeiro babilônico. É sempre Deus preservando a sua igreja. É sempre Deus deixando com que um povo, com que o remanescente não se acabe, para que o propósito de Deus se cumpra. E como que Deus conserva o seu povo? Já estou encerrando. É através da eleição, o que diz a Escritura. E a eleição vem da graça de Deus. Ou seja, é Deus escolher o ser humano. Ou seja, ninguém aqui, meu irmão, nenhum de nós, nenhum ser humano, nenhum cristão, de fato, é escolhido por ser bom. Até mesmo porque a Bíblia diz que não há um bom. Lembra quando Paulo diz, não há um bom, e ele ainda é redundante, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ou seja, não há pessoas boas. Portanto, requisitar crédito por crer no Evangelho é negar o ensino fundamental da Escritura. Meu irmão, você não creu na mensagem do Evangelho porque você é melhor que o ímpio lá fora. Não é por causa disso. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da graça de Deus. Ou seja, toda e qualquer salvação deve-se unicamente à escolha divina. Toda e qualquer salvação deve-se unicamente à escolha divina. E se a escolha é de Deus, não há mérito em nós. Portanto, nós não devemos jamais nos vangloriar dizendo, eu escolhi a Deus. Meu irmão, você não prestava nem para isso. E eu vou mostrar para você aqui que você não prestava para isso igualzinho a mim. Aqui depois, no versículo 6, ele ainda diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, falando a respeito da salvação. Se é pela graça, se é de graça, não é pelas obras, não é por aquilo que fazemos. Do contrário, a graça não é graça. Ou seja, mais uma forma de dizer, a salvação não é meritocrática. Portanto, quando você vê um pastor dizendo assim, Senhor, tem um pastor pentecostal que ora assim, né? Senhor, se ainda tenho crédito contigo, coloque anjos a leste, a oeste, a norte, a sul. Ai, que palhaçada é essa, Senhor, se ainda tenho crédito contigo? Quem que tem, meu irmão? Todos nós, diz a Escritura, estávamos negativados até o tutano. Agora, pastor, o que é graça? Graça, de fato, é um favor imerecido. É um favor mostrado a criminosos. Graça é um dom divino
e não uma resposta àquilo que nós fazemos. Isso a Escritura diz que é graça. Então, quando a Bíblia diz que o remanescente é preservado, é pela escolha divina. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Se quem deixou alguns sobreviventes? Foi a pessoa que escolheu sobreviver. Foi? De forma alguma. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Lembra o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? O pessoal queria ter relação sexual até com os anjos. O povo lá era perdido mesmo. Aqui, quando Isaías se refere a Sodoma e Gomorra, ele fala a respeito da família de Ló. Já estou encerrando. Lembra, diz a Escritura que Ló pega a sua família e vai morar em Sodoma. Não era para ele ter ido para aquele lugar. Mas ele pega e vai. Por quê? Porque ele olhou as planícies, olha, aqui eu vou conseguir dinheiro nesse lugar. Olha para você ver o perigo de tomarmos decisão com base naquilo que os nossos olhos acham bom, e não naquilo que é a vontade de Deus. Ló foi bem de forma natural e disse assim, olha, para esse caminho que eu vou ser próspero, eu vou ter dinheiro. Vamos segui-lo. Quase acabou com a sua vida e com toda a sua família. E as coisas foram piorando a cada dia mais. E a Escritura diz que a imoralidade daquele povo era tão grande, que o Senhor então decide fazer o quê? Vou destruir essa cidade por conta da imoralidade. E o que Deus faz? Deus envia anjos para avisar aquele povo, dizendo, eu vou destruir vocês. Então ele diz, Ló, pega sua família e puxa o carro. Vai embora. E o que foi que aconteceu depois? Os anjos apenas deram oportunidade para Ló escolher. O que os anjos fizeram? Ló, você quer ir embora ou você quer ficar aqui morrendo? Os anjos deram essa opção para Ló? Não foi isso. Sabe o que aconteceu? Gênesis capítulo 19, versículo 15 responde. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Isso foi o aviso. Os anjos disseram, pega a mulher e os filhos e sai. Avisaram. Como, porém, se demorasse, convidaram mais uma vez para sair correndo. É isso? Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Calma aí, os anjos foram lá e deram um aviso. Ló, sai que aqui o fogo vai descer. O que Ló fez? Demorou. O que os anjos fizeram? Insistiram de novo. Não, foram pegar, rapaz, sai. Pegar, pá, colocar no outro lugar. Sai daí, rapaz. De fato fizeram isso à força. O aviso não foi o suficiente. Eles tiveram que ser arrancados. Isso é uma ilustração da minha e da sua salvação. Perfeitamente. O Senhor nos avisa constantemente, se arrependa, se arrependa, se arrependa. A gente tem um coração duro demais. Ser humano nenhum, diz a Escritura, gosta de ouvir o Evangelho. Todo ser humano, diz a Bíblia, é inimigo de Deus, odiador de Deus. E ele não quer a salvação. Ele sabe, olha, ele vai se lascar. Se ele continuar sem Deus, ele vai acabar se lascando, ele vai queimar no inferno. Ele sabe que esse mundo vai acabar, ele tem essa consciência. Só que mesmo assim, ele diz, não quero. Daí o que Deus faz? Tá bom, então fica aí. Não. Os que Deus escolhe, ele faz igual os anjos fizeram. Ele vai pela força, arranca e diz, rapaz, moça, vou tomar você agora. Porque se você não quis, eu estou colocando você aqui. Essa é a doutrina da salvação em toda a Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Paulo aqui está dizendo o que toda a Escritura diz. Ou seja, se não fosse Deus escolher a mim e a você, nenhum de nós aqui teríamos escolhido a Deus, sem exceção. Se não fosse Deus escolher a mim e a você, nenhum de nós teríamos escolhido a Deus. Ou seja, tudo vem inteiramente de Deus. Olha o que a Escritura diz. É Ele quem gera em nós o querer e o agir. O querer e o efetuar. Talvez você pense, mas um dia eu senti no coração de buscar Deus. Ele quem gera em nós o querer. Mas se um dia eu tomei a decisão de ir, de me batizar, de abraçar o Evangelho. Calma aí, não foi ele que gerou o querer? Ele também gerou o efetuar, ele também gerou o agir. E, portanto, para encerrar aqui, nós aprendemos algumas advertências que são muito necessárias. Primeiro, não devemos seguir a multidão, de forma alguma. Não devemos seguir o rumo da multidão. No tempo de Elias, quase todo mundo estava do lado errado. Essa é a proporção. É um no caminho correto, como Elias,
850 no caminho errado. O rei, a rainha e todos os falsos profetas estavam ali. Mas não interessa. Havia Elias e havia 7.000 guardados ali que não seguiram o rumo da maioria, mas continuaram a fazer o que é certo, mesmo que todos estivessem no caminho errado. É assim que eu e você devemos fazer. Não interessa quão as pessoas dizem. Vocês são muito radicais. Esse negócio de relacionamento, namoro, santo, ninguém consegue. Essa história aí de casamento é que a morte separe. Não, de santidade, de se cobrir, de ser fiel, de dar o... Não, isso ninguém aguenta. Não interessa o que todos dizem. Eu e você devemos sempre continuar fazendo aquilo que nós acreditamos que é correto, segundo a Escritura. Ainda que todos façam o contrário. Você imagina Elias, meu irmão. Todo mundo, de fato. Ele não conhecia aqueles outros 7.000, mas o que eles conheciam, ele aqueles 850 errado. E só ele é certo. Será que na cabeça dele nunca pensou assim? Rapaz, todo mundo está falando que é para ir para lá. Só eu dizendo para ir para cá? Todo mundo dizendo o caminho é à direita. Eu estou louco então, só eu que estou dizendo que é para a esquerda? Não, melhor, né? O caminho correto sempre é à direita. Nem de brincadeira. Fala que é para a esquerda. Será? Será que só eu que estou errado? Você acha que na cabeça dele ele nunca pensou assim? Pode ter pensado. Você acha que às vezes na nossa cabeça não passa? Precisa tudo isso mesmo? Precisa esse padrão tão alto na igreja de santidade, de ser fiel a Deus? Não interessa o que as pessoas dizem. A verdade sempre será verdade, ainda que todos digam a mentira. É por isso que Martinho Lutero também teve dificuldade em 1500 e pouco, 17. Quando ele, um monge católico, se levanta contra 15 séculos de tradição católico-romana. E diz assim, vocês estão errados. Meu irmão, tem que ser peitudo fazer um negócio desse, hein? 1500 anos. Lutero vem e diz, vocês erraram durante 1 milênio e meio. A verdade é a justificação pela fé. Era isso que Lutero pregava. Nós somos salvos pela graça. Hoje, ainda que muitas vozes tentem nos calar, nós vamos continuar proclamando o evangelho verdadeiro. Não interessa se as pessoas tentam transformar o evangelho em um evangelho progressista, se as pessoas tentam fazer um evangelho moderno a ponto de secularizar o cristianismo, ao ponto de colocar um pastor achando que o que vai atrair os jovens é um pastor com o cabelo arrepiadinho para cima, assim, com aquela calça do Restart colada, embalada a vácuo. Não interessa se eles fazem isso. Nós vamos continuar fazendo aquilo que é correto. Não interessa se todo meio cristão é a favor da teologia da prosperidade, de que a prova que você é fiel é que você tem dinheiro. Nós vamos continuar falando que é verdadeiro. O que é verdade? Nós acreditamos que Deus prospera? Óbvio que acreditamos. Vamos orar por isso sempre. Todavia, existe um se. Se Deus prosperar, bem. Se não prosperar, Deus continua sendo Deus. E daí? Paulo morreu pobre, como um herege. Mas não diz a Escritura que ele morreu sem Deus. Jesus Cristo nasceu entre os bichos, morreu entre os ladrões. É um herege, à vista de todos. Mas não importa, o que importa é onde ele ressuscitou. Portanto, não interessa se as pessoas idolatram o anti-intelectualismo religioso, porque hoje em dia, infelizmente, para muitos, o que é um pastor bom? É um pastor burro, é um pastor que não pensa. É um pastor que, não, já falaram isso para mim, olha, esse negócio de estudar, preparar a palavra, não é de Deus não, hein? Você tem que chegar, embaralhada lá na Bíblia, não é brincadeira, eu já vi gente falando isso. Pega lá. Pá! Uma vez um amigo meu disse isso pra gente. A mulher deu uma chacoalhada, abriu a Bíblia, caiu lá em Mateus capítulo 1. Genealogia. Fulano gerou ciclano, que gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro. Sabe o que ela fez? Literalmente. Fechou a escritura. Pastor, embaralha de novo. E abriu. Não interessa se para eles dizem que isso aí, olha, palavra boa é aquela palavra que sai na hora. Então, nós vamos continuar fazendo aquilo que é correto. Nós vamos continuar sendo fiéis, ainda que todos andem para o caminho errado. E é isso que eu desafio você, meu irmão. Não desfaça jamais das suas convicções. A verdade sempre vai ser verdade,
mesmo que todos estejam dizendo mentiras. É isso que eu e você devemos fazer em relação ao cristianismo, em relação ao evangelho ao qual nós cremos. Não importa se todos dizem A, se a Escritura diz B, que sejamos apenas nós. E é claro, não vai ser nós. Vai ter uns 7.000 por aí. Mas que nós façamos o que é correto e continuemos fiel a Deus em todo momento. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Você pode ficar de pé, então, por um instante, por favor? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.